this computer. Ok. Então, vocês deverão estar vendo essa tela lilás aí, certo? Vamos começar hoje a pergunta, por que surge isso? Porque nós estamos nos encaminhando para mais um curso de Esperanto. E o Esperanto, no final desse curso, ele estará nos levando para um movimento amplo, internacional, e que a gente vai crescer. Todos nós que fizermos o Esperanto, que praticarmos o Esperanto, estaremos crescendo do ponto de vista... as pessoas, vocês têm que, por favor, emudecer o microfone por causa da palestra, senão atrapalha. Então, ser esperantista não é só aprender Esperanto, é algo muito maior, é muito melhor ter a consciência desse processo de ser esperantista do que simplesmente aprender o Esperanto e não saber para que usar. O Esperanto é muito mais amplo do que a língua em si. É um outro estágio de compreensão do próprio ser humano. É você ampliar o seu conceito cultural, intercultural e internacional. Aprender Esperanto é algo muito rico, muito potente e que nos leva a um estágio de pensamento e de raciocínio muito mais amplo. Então, vou tentar discutir um pouquinho isso com vocês. O que é ser esperantista, né? Qual é a definição disso? Por que esperantista? Esperantista é aquele que fala Esperanto. Isso na melhor, a coisa mais básica que a gente teria para dizer de um esperantista é que ele está envolvido com o movimento esperantista, não simplesmente que fala Esperanto. É mais do que isso. Há muitos esperantistas que nem falam o Esperanto, mas são amigos do Esperanto. E eles também se dizem esperantistas. Então, não necessariamente os esperantistas excluem as pessoas na sua possibilidade de falar ou não Esperanto. Mas o normal de ser um esperantista é falar o idioma, é se dedicar ao estudo de uma língua e de toda a literatura e de todo o potencial linguístico que ela tem. Mas vamos muito mais além do que isso. Vamos para um outro mundo de ideias, ideias internacionalistas, internacionais, e com uma visão relativamente futurista de bem-estar para o mundo. Então, todo esperantista, de fundo, ele trabalha para um estágio melhor da humanidade. Não há uma finalidade maior do que essa. Mas, além disso, o ser esperantista é também aprender a respeitar os limites das nacionalidades, fazendo com que as nacionalidades e internacionalidades sejam aceitas de uma forma tolerante e amistosa. O gozado que tudo isso, quando o Esperanto foi plasmado na cabeça de Zamenhof, ele pensava exatamente, ele era assim, ele queria isso. Então, ele não só fez um instrumento, como ele trouxe para o movimento também todo o ideal de unificação humanitária, de compreensão humanitária. Então, quando a gente analisa o mundo, a gente vê que o mundo ele ainda está um pouquinho longe de atingir esses ideais que o Esperanto nos traz. Mas ele garantidamente nos faz... Não há apenas essas tratativas. Bem como a seleção brasileira também será vacinada. Com relação às sedes, será de responsabilidade da CBF. Antônio, fecha o seu som, por favor. A única coisa que eu queria, por favor, feche o seu som. É que eu vou sair
complicado. A convivência na internet, ela traz certos problemas, e a gente tem uma etiqueta, né? Recentemente, nós criamos um documento que mostra como que devemos agir para viver nessa comunidade que estamos agora, né? Mas, de qualquer forma, sempre as aulas em Esperanto elas têm sido muito harmoniosas. Poucas vezes pessoas mal intencionadas chegam por aqui. Aliás, elas não têm um ambiente que as favoreceria. Então, é isso que o Esperanto nos traz. Então, quando a gente olha o mapa mundi, a gente vê hoje, aqui colorido em verde, né, onde tem esperantistas no mundo. E com força, né? Aqui ainda não está colorida a Bolívia, nem o Paraguai, mas são áreas aqui da América Latina onde que a gente, dentro desse núcleo, Argentina, Brasil, Colômbia, que são países mais fortes no Esperanto, pretendemos criar núcleos esperantistas também. Na África, nós temos já algumas boas células em Gana, na Nigéria, e no mundo inteiro nós temos bastante esperantistas. Engraçado é que os países árabes, né, vocês podem falar, poxa, mas exatamente os países árabes, exceto Israel, tem muita falta ainda de esperantistas ou de organizações esperantistas. E aí vocês vão notar que também há um preconceito contra o Esperanto. Então, há uma razão de preconceito, apesar de já estão sendo criadas novas células esperantistas nesses lugares do mundo, que são pessoas que não são intolerantes, né? Porque a intolerância aí vem talvez ao próprio Zamenhof, que era judeu. Então, daí a intolerância surgir e dificultar a difusão do Esperanto nos países de origem árabe, principalmente islamita, né? Mas, de qualquer forma, infelizmente, não é porque os esperantistas querem, é porque eles se sentem contrários a uma ideia que é, em princípio, tolerante, mas que eles sentem contrários porque eles acham que não é para eles esse idioma. Mas, de qualquer forma, hoje, nós temos muita literatura já traduzida do árabe, cursos de Esperanto e informações voltadas para esse povo. O que os esperantistas têm que mostrar é não, uma das coisas fundamentais, né, é não impor nada. Tudo que a gente puder mostrar e dar e doar no movimento esperantista, e com liberdade da expressão, da vontade das pessoas de aprender, é a melhor forma possível. Tudo que é imposto não está dentro do mundo do Esperanto. Não existe imposição, não existe ditatorialismo. O Esperanto não prega essas ideias. O Esperanto prega a igualdade entre as pessoas, a igualdade dos seres humanos. É nisso que a gente trabalha, é para isso que a gente fala o Esperanto. É nesse contexto que a gente vive o Esperanto. E é nesse contexto que a gente se torna esperantista. Muito bem. Aí vocês falam, opa, mas o Esperanto não é nenhum país, não é nenhuma nação, não se fala em nenhum lugar e, ao mesmo tempo, em todos os lugares, e tem toda uma simbologia de verde, de estrela verde e de um espírito quase que mostrando um grupo que tem um ideal. Nada mais do que isso. Se nós temos a bandeira de identidade entre os esperantistas, a estrela verde que simboliza o Esperanto, as ideias de congregação de esperantistas, é porque ainda somos um grupo
que deve se unir para propiciar a base de divulgação da língua do Esperanto como um todo. Muito bem. Então, como vocês podem ver, existe toda uma simbologia ligada ao Esperanto e que vocês vão ver muito por aí. E o verde é uma cor que normalmente está ligada a um bem-estar, né? O verde das florestas, o verde da esperança, e o próprio nome Esperanto está ligado com a palavra esperança, apesar de ele dizer que é aquele que espera. O Zamenhof, quando criou o Esperanto, ele criou isso num ambiente totalmente ditatorial, de uma truculência muito grande, principalmente na região em que ele morava, tendo o pai que era censor oficial do governo russo para os judeus de origem... judeus de uma forma geral. E ele acabou, talvez por aconselhamento e até mesmo porque ele já estava um pouco acostumado nesse mundo onde que o pseudônimo era uma coisa importante, ele se deu o nome em Esperanto, né, de Doutor Esperanto. Mas o nome, que é a língua que ele criou, chamava Língua Internacia, língua internacional, ou língua para ser internacional, se quiserem entender dessa forma. Mas o Língua Internacia era o nome da língua, mas ele imediatamente as pessoas que foram aprendendo falaram assim: a língua internacional do doutor Esperanto. E aí foram simplificando e chegaram na palavra Esperanto, como vocês que fizeram o AC lá está explicando sobre isso, né? Então, dentro desse contexto, né? Meu cachorrinho veio me visitar aqui agora, foi passear. Mas dentro desse contexto, o Esperanto cresceu. Cresceu e se tornou essa língua que foi ligada desde a origem com a palavra esperança. Esperança em Esperanto é espero. Esperanto, aquele que espera, ou até como diz o hino do Esperanto, aquele que trabalha pela esperança. O próprio hino do Esperanto fala nesses termos, né? E o movimento esperantista, ele se tornou amplo. E o que é o Esperanto? O Esperanto é apenas uma ponte linguística que deve e que é feita para unir todos os povos. Então, o Esperanto é muito mais do que simplesmente uma língua. Ele é uma língua para ser auxiliar. Sempre a segunda língua, nunca a primeira língua. Isso que é a base do Esperanto. Nós não podemos nunca pensar que o Esperanto, algum dia, viesse a se tornar propriedade de uma nação ou de um povo. O Esperanto foi feito com a finalidade de ser auxiliar e de ser uma língua ponte. Okay? Então, vamos relembrar algumas coisas importantes que todo esperantista tem e deve ter. Primeira coisa, vamos falar que o Esperanto é uma língua planejada, e realmente o foi. O Zamenhof, ele colheu das línguas modernas o que tinha de melhor e montou o Esperanto com base na naturalidade das línguas. Um grande amigo meu do passado, já falecido, professor Onésimo Faria, ele falava o seguinte: o Esperanto é como um jardim. Ele é todo natural, mas organizado pelo homem. É como se eu tirasse das línguas que são naturais o que havia de naturalidade nelas e harmonicamente colocadas em um jardim. O Esperanto é um jardim comparado com uma floresta, que é desarranjada, cheia de problemas, cheia de exceções. O Esperanto não.
O Esperanto é dentro de um contexto, ele é harmônico do ponto de vista linguístico, um primor linguístico, como disseram muitos acadêmicos ao longo da história do Esperanto. Ele é um primor linguístico, mas ele é um primor linguístico harmônico. Até a fonética do Esperanto, ela se aproxima, por exemplo, das línguas latinas, com muitas vogais, né, que elas têm, e entremeadas com as consoantes, fazendo-a extremamente sonora, até para a música, para o canto, para a poesia. Com essa finalidade, mas isso foi proposital pelo próprio Zamenhof. Ele não fez isso por acaso, ele fez isso com essa finalidade. E o Esperanto já saiu do nível de projetos, pelo menos tem 130 anos. Não é mais um projeto, ele se tornou, a partir do seu lançamento, durou um ano, aí o Zamenhof doou esse projeto para a humanidade. Imediatamente o Esperanto se tornou uma língua viva. Uma comunidade inteira adotou o Esperanto. Uma comunidade inteira. Que foi realmente cresceu depois de 1900, depois da feira em Paris. Aconteceu uma grande feira em Paris, em 1900, e aí o Esperanto explodiu para o mundo. Ele era inicialmente dentro da Rússia, Polônia, aquela região do mundo, mas quando veio para Paris, ele se tornou grande a partir de 1905. Aconteceu o primeiro congresso de Esperanto, em Boulogne-sur-Mer, e ali notou-se que a língua falada, ela sonora, era brilhantemente bem compreensível, né? E aí ele se tornou uma língua completa, não só na literatura, como na fala, na retórica, na poesia, na música, no teatro. E o Esperanto veio crescendo culturalmente ao longo de todo o século passado e presentemente. Ele foi feito pelo Ludwig Leischer Zamenhof, e que publicou o idioma em 1887. E, desde então, né, mais de 130 anos agora, desde então, ele se tornou essa língua que é. O Esperanto hoje é riquíssimo. Vocês tiveram a oportunidade de ver aí no Acre como existe uma riqueza grande, histórica, e também como ele foi perseguido de uma forma vexamosa nos regimes ditatoriais, até no Brasil, hein? No Brasil, na época da Revolução, nós tivemos muita gente contra o Esperanto. Porque o Esperanto, pelos comunistas, é uma coisa visto do ponto de vista de regimes ditatoriais, né? Os consumistas era uma coisa de judeu, era uma coisa de povo que queria criar uma língua código. Do ponto de vista de ditaduras como a do Hitler, foi extremamente nefasto por ser uma língua código dos judeus, aí então manda todos os esperantistas para o campo de concentração e queimam-se todas as bibliotecas potenciais que existiam no rastro dos nazistas. Isso aconteceu, isso é fato. E, do ponto de vista direitista, o Esperanto é coisa de comunista, então não tem lugar. Onde tem regimes nacionalistas e ditatoriais e conservadores, não há muito ambiente para se pensar em Esperanto em expansão fora dos limites. A melhor forma de pensar no Esperanto é abstraindo-se e vendo a Terra, o globo terrestre, essa coisa azul, que não tem divisão nenhuma territorial. É uma coisa una, mar e continentes. Isso é o Esperanto na cabeça de um esperantista. Então, se tornar esperantista é sair de um sistema bidimensional das suas regiões e partir para um sistema muito maior, muito mais amplo, tridimensional, numa visão global. E a melhor comparação do Esperanto
com outras coisas da Terra seria o ar. O ar não tem limites. O ar é para todos. Sem o ar, nenhum de nós respiraria. E sem o ar, nada nos uniria. É o ar que une os seres vivos e os seres vivos de uma forma geral. Nós somos animais como todos os nossos animais em volta de nós. E todos compartilham desse ar. O Esperanto é como isso. Nasceu para ser como o ar, como uma coisa que é de todos, não tem divisão. E sem ele, não existiria uma comunicação igualitária. Então, nós temos que crescer durante a igualdade, com a igualdade. Esperanto e o esperantista, né? Quando a gente fala o Esperanto é empregado, o esperantista utiliza viagens, correspondência, intercâmbio, convenções, literatura, ensino de línguas, televisão, transmissão de... Tudo que o ser humano faz, o Esperanto está entremeado. O interessante é que tudo isso é voltado para uma cultura bem-estar, para o bem-estar. Não se deve ou pensar que o Esperanto é utilizado para te gerar um mal-estar. Você tem que pensar que ele tem que te levar para um campo mais factível de uma vida melhor, uma vida espiritual melhor. Porque financeiramente, não é, o dinheiro é muito pouco importante para pensar que o Esperanto é baseado em dinheiro. Ao contrário, nem pensem em dinheiro quando vocês estão falando Esperanto. Ele precisa, os organismos, as instituições locais, elas precisam. Mas hoje nós temos uma modificação muito grande no movimento esperantista. Nós estamos saindo de um movimento muito localizado, setorializado, às vezes até nacionalizado ou regionalizado, para um sistema muito mais amplo. E quem permitiu isso? Exatamente o meio em que vocês estão, a internet. A internet, hoje, permite a gente ter essa facilidade, né? Então, essa modernização do movimento é que vocês estão inseridos nela. O programa Mi Amigo, ele foi criado para divulgar o Esperanto na internet. E ele é baseado em quê? Ele é baseado no ensino, ele é baseado na divulgação, mas ele é baseado numa coisa que talvez vocês estejam atentos, no voluntariado. Eu aprendi o Esperanto gratuitamente. Me ensinaram há alguns anos atrás. Eu transmito o Esperanto gratuitamente. E o programa Mi Amigo inteiro, ele é gratuito. Por quê? Porque não há uma necessidade grande de se equacionar ou de se ter muito dinheiro para poder fazer esse trabalho que a gente faz. Agora, algum dia, talvez, para uma melhor e mais fundamentada difusão, precisássemos ter uma associação virtualizada, e aí teria um fim econômico para poder se manter. Por enquanto, a gente se mantém com um voluntariado esperantista que não tem finalidades financeiras. E, infelizmente, hoje a gente está passando por um momento, talvez pela falta de dinheiro ou pela falta de voluntariados, para o desaparecimento dos grupos físicos e associações de Esperanto. Mas, ao contrário, estão aparecendo milhares de serviços virtuais de ensino, de cultura, de educação mesmo, através do Esperanto. Isso se tornou muito mais forte do que aquelas associações locais setorializadas. Hoje está tudo à nossa disposição, na nossa frente. Tudo vem muito rapidamente e de muito boa qualidade. Coisa que, há algum tempo atrás, a gente não tinha mais nas nossas associações esperantistas, que tínhamos aí disponíveis, né?
E hoje o Esperanto também alterou completamente. O movimento virtual está tão grande, com tantas salas. Se vocês olharem um site chamado Eventaservo, esse site ele traz tudo o que está acontecendo, por exemplo, aqui na semana, todos os cursos, qualquer lugar que você vá, tem um movimento virtual. Você chega lá e já vê o que está acontecendo, e a única coisa que você precisa para entrar nisso, para entrar nessa miríade de Esperanto que tem no mundo hoje, o Esperanto em si. Você é bem-vindo em qualquer sala dessa. Qualquer coisa está disponível. São bate-papos em todo o mundo, e todos com uma finalidade e com uma base esperantista. Isso é maravilhoso. Entre eles estão os nossos Braco e Bracumo, que são esses nossos eventos de união entre dois povos totalmente distintos em língua, cultura e horário, né? Que é o Brasil-Coreia, que foi lançado esse ano pelo grupo Miamico e o Cultura Centro, o Centro Cultural de Seul, na Coreia. E são salas que estão vindo 60, 70, chegaram até 80 pessoas falando um único idioma, o Esperanto. E tem sido uma demonstração de uso exemplar da interlocução de dois povos que estão aprendendo um com o outro sobre as culturas de cada um. O que nós sabemos hoje da Coreia? Se perguntar a vocês o que é a Coreia, o que eles comem, o que eles fazem, ninguém sabe nada. Por quê? Não existe uma ponte em português e muito menos uma ponte em inglês. Não há um interesse de se falar inglês com coreano para uma atividade cultural. Vocês conhecem alguma? Certamente não. Certamente não existe nenhuma ponte que vai unir rumenos com nigerianos. Será? Indianos com colombianos. Será? Falando o quê? Só se for comércio, indústria, ganhar dinheiro. Porque, do ponto de vista cultural e amistoso, são poucas as chances. E o que a gente faz com a Coreia é algo muito mais interessante. Então, hoje, ser esperantista é aumentar a nossa comunidade. Então, o trabalho que a gente faz de divulgação do Esperanto é com a finalidade de aumentar o nosso grupo social. O nosso grupo de pessoas que falam o idioma e que possam utilizar o idioma para difundir o idioma, para ensinar o idioma e para voluntariar para muitas coisas. E o que é um voluntariado esperantista? O voluntariado é aquele que as pessoas doam um pouquinho do seu tempo para melhorar, seja a divulgação do Esperanto, seja ensinar o Esperanto, ou seja, trabalhar em atividades como a digitalização de livros, ilustração de artigos, produção de textos. A gente precisa de muito mais esperantistas com capacidade nas diversas áreas. Não é simplesmente a gente vivenciar que o Esperanto no futuro vai ser algo importante, mas precisamos trabalhar para isso acontecer e no futuro haver uma aceitação, né? Então, no programa Mi Amigo, as pessoas têm condição de fazer tudo isso, de ensinar o Esperanto, de aprender o Esperanto, de fazer voluntariado e de divulgar a língua. Então, isso tudo são possibilidades, além de sermos um grupo de amigos, né? E amigos querem os amigos bem. Encontrar os amigos, mesmo que eles sejam virtuais,
Eles são importantes para nós. A gente quer saber deles, da família deles, como eles estão passando. Isso é a amizade que a gente tenta criar com o próprio nome do programa, Programa Mi Amigo. Mas dentro do que mais interessa, vocês que vão começar a aprender Esperanto para valer, né? A gente quer ensinar vocês a ler Esperanto, quer ensinar vocês a compreender Esperanto, a falar o Esperanto e a escrever em Esperanto. Então, nesse estágio, a gente vai num crescente promovendo isso com vocês, porque para a gente, vocês falarem Esperanto, cada um que fala Esperanto é muito importante, porque está agregando conhecimento, cultura, o saber próprio de cada um. E eu vejo aqui muitas cabecinhas de terceira idade. Eu estou lá também, né? Muita gente nessa idade tem um gabarito mental, uma capacidade absorvida ao longo da vida que é muito grande. E para nós esperantistas, essa é a melhor fase para se trazer a cultura e as experiências para as nossas atividades esperantistas. Exatamente isso a gente valoriza muito o grupo da terceira idade no programa Mi Amigo, porque a gente sabe que é um momento que as pessoas também precisam de mais amigos. E essa amizade, para nós, é muito importante. Muito bem. Então, como é que vocês entraram num eixo cultural de aprendizagem do Esperanto? Então, foi constatado anteriormente que quando as pessoas entravam no curso básico, elas não sabiam muitas coisas, principalmente alguns conceitos gramaticais que são fundamentais para aprender Esperanto. Falar com vocês que o substantivo termina em O em Esperanto, ou o adjetivo termina em A, ou o advérbio derivado termina em E, são regras fundamentais e supostamente, são as bases da chamada facilidade do Esperanto. O problema é que as pessoas que começavam a fazer esses cursos, elas não sabiam o que era substantivo, o que era adjetivo, o que é advérbio. E os verbos. Então, não adianta mostrar uma facilidade de uma coisa se na sua língua natal você não sabia isso. E o não reconhecimento disso na língua natal é um limite terrível para a evolução dentro do próprio Esperanto. Então, por isso, baseado nisso, no final do ano passado, eu falei assim, não, precisa de alguma coisa a mais. E essa coisa a mais foi a criação do Antalcurso de Esperanto, o AQE. Esse curso que vocês fizeram, né? Que hoje nós estamos aí com um número de 135 pessoas envolvidas em 10 núcleos de aprendizagem, de pré-aprendizagem de Esperanto. Isso tudo deu a base fundamental para que a gente criasse esse elo, né? Então, e outra coisa, nós precisamos de elementos motivadores, além da amizade, para que as pessoas aprendam Esperanto. E quais seriam esses elementos motivadores? Saber a história, a cultura esperantista. Isso vocês aprenderam no AQE. Ter uma noção antecipada também do que é o Esperanto, como é a pronúncia dele. E outra, treinar a pronúncia. Muitos de vocês treinaram muito a pronúncia nos exercícios que foram feitos em 1960 pelo meu professor de Esperanto, professor Geraldo Pádua, gerou aqueles exercícios de pronúncia que vocês tiveram a oportunidade de aprimorar a pronúncia. Então, vocês já estão chegando completos dentro do processo de aprimoramento da língua. Isso é extremamente importante para mim, tê-los treinado nesse ambiente.
E aí eu gerei as bases, aqui está o modelo mental, né, o mapa mental que eu elaborei para poder fazer o curso AQ que vocês fizeram. Eu fico muito feliz que tenha dado certo e eu tenho acompanhado com os nossos monitores dentro dos diversos núcleos de AQ que surgiram nos últimos 3 meses e que agora a gente vai passar para frente. Bom, antes de passar para frente, vocês, dentro do PMA, talvez não tenham consciência da grande quantidade de material que a gente disponibiliza para vocês. Todos vocês dentro do PMA e também fora, a gente é aberto à comunidade esperantista. Vocês têm diversas possibilidades de trabalho ao longo da semana. Então, uma coisa importante é, por exemplo, a gente tem desde aula de informática para alunos do PMA, o nosso Greg aqui, nosso monitor, ele deu esses cursos e todos eles estão disponibilizados na internet aos domingos e treinou muita gente, principalmente a nossa turminha de terceira idade, que chegou meio atrasada na internet, né? Então, nós temos aulas de informática, nós temos domingos com o Daniel, nosso monitor, ele é argentino, né? Fala excelente português, mas esses de Mancho e com Danielo, são domingos com o Daniel, são eventos maravilhosos, onde que ele pode explicar muitas coisas relativas ao esperantismo, ao Esperanto em si, à gramática. Então, ele tem todo um grupo de pessoas que, aos domingos, senta-se com ele, senta-se no bom sentido, na sala de aula aqui, e vão conversar com o Daniel. Tudo isso é digital. Nada isso é local, físico. A gente, aliás, é como o Esperanto. A gente, não importa a região de que vocês sejam, todos vocês são muito bem-vindos. Tem o Daniel, tem a Manuela, que fala às terças-feiras. Ela, principalmente os novatos, ela vai induzi-los a falar Esperanto. Tem as leituras com o André Thiago, na terça-feira. Nós temos momentos interculturais que o Rodrigo Tavares propicia. Ele tem uma maratona poliglota, que onde o Esperanto está inserido, no sábado, que vai de 17 horas às 21h30. São 35 salas com várias línguas sendo faladas e treinadas. Nós temos uma conversação internacional nas sextas-feiras, às vezes música. Temos aí a tradução com o nosso querido Paulo Nascentes, que é uma tradução do português para o Esperanto. Como fazer essa tradução? Ele traduz textos maravilhosos e ele é um poeta, professor de língua portuguesa, uma pessoa fantástica, adorável como pessoa humana. Temos na quarta-feira aí os cursos mais avançados de Esperanto, baseado no chamado Passo al Plena Posedo, né? Passos para o conhecimento pleno do Esperanto, né? Tem as leituras facilitadas aqui também, que estavam sendo dadas aqui no Zoom. Agora vão passar para a nossa monitora Ângela. Temos ainda várias classes de AC que estão acontecendo sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. Tem até quase um curso noturno que vai surgir, um AC noturno aí de 21h30 até às 23 horas. Para quem tem insônia, pode vir passear aí. E por aí vai. Então, nós temos muita coisa. Ser esperantista é praticar Esperanto, é viver o Esperanto. Tá? Não é... E o que a gente quer é que todos vocês estejam na nossa sala. Venham a elas,
venham assistir a aula. O curso EQ é aberto a todos. Naturalmente, que aqueles que fizeram o AQ terão o treinamento fundamental e a interação maior comigo. Mas todos são muito bem-vindos, podem vir. Então, nossas salas virtuais, elas estão disponibilizadas para todos, né? Legajo com Andreo, Demancio com Danielo, Parolo com Manuela, Traducado della Portugala alla Esperanto com Paulo Nascentes. Temos as reuniões Brasil-Coreia e essas salas virtuais, elas estão sempre repletas e sempre os acolhendo como bons amigos que somos. Bom, já falei do curso AQ, mas a finalidade dele hoje, a porta de entrada no programa Mi Amico é pelo AQ. As pessoas entram por aí, fazem a sua inscrição no curso, são recepcionadas pela nossa equipe de recepcionistas, equipe maravilhosa de 4 senhoras muito bem-humoradas, e que ajuda os alunos a se alocarem nos diversos núcleos do AQ. Hoje nós temos 10, mas eles variam. Eles começam e terminam dentro de um ciclo de aulas. Depois a gente sai do AQ, tem os testes, que eu esperava que todos fizessem, por enquanto ainda só 19 completaram, e tem essa seleção para o grupo elementar. Então, isso foi o AQ. E aí nós chegamos no EQ, que é o curso que nós vamos começar na próxima quarta-feira. Todos são muito bem-vindos. Talvez vocês não saibam, mas o programa Mi Amico, ele veio evoluindo ao longo dos anos. Inicialmente, em 2004, nós inauguramos um chamado curso Nesto, Projeto Nesto, ligado à Comissão Americana de Esperanto da UEA. Quando eu era o comissário-chefe desse evento, eu falei assim, poxa, eu preciso levar Esperanto para todas as Américas. Aí tinha, na época, surgiu um famoso curso CAP, posterior até mesmo um primeiro curso que eu fiz, que era Vinci. Eu mesmo fiz um curso de Esperanto para computador, né? Depois veio esse CAP, que está até hoje aí e é disponibilizado para todos. Aí nós utilizamos esse curso com professores no mundo inteiro. Nós tínhamos 30 monitores em vários países que falavam 50 idiomas. Esses professores, eles davam aula pelo CAP para os interessados que surgiam na internet da época. 2004 já tinha uma boa internet. Então, eles vinham, e aí tudo era na base do e-mail. Não existia o WhatsApp, não existia Facebook, não existia nada disso. Existia e-mail. E com base nisso, esse curso... aí surgiram uns outros cursos mundiais, no LearNoNet, no educado.net. Então, surgiram outros cursos e ele perdeu um pouco a finalidade naquela época e parou. Eu falei assim, nossa, mas ele tinha uma semente muito boa, muito interessante. E a semente era a amizade, a interação homem-homem. Zamenhof, num de seus discursos famosos, ele fala: o Esperanto é uma língua de homens para homens, de seres humanos para seres humanos. Então, essa interação ser humano com ser humano é um dos vigores do movimento esperantista. Eu falei assim, está na hora, a gente precisa de alguma coisa para ensinar Esperanto com base na interação homem-homem, ser humano com ser humano. E assim nós pensamos no programa Mi Amico.
porque é uma forma de traduzir a famosa interna ideo do Esperanto. Interna ideo é esse sentimento que os esperantistas têm quando se encontram em congressos, em eventos, abraçam, se beijam. De onde vem essa amizade toda? Se vocês, para os católicos, se forem numa missa, vocês vão ver uma opção de pessoas assistindo, falando de amor e tudo, mas ali mal as pessoas se conhecem, elas saem da missa, vão embora, poucas vão se falar entre si. Apesar de se falar muito de amor, o amor realmente não existe. Mas se vocês forem num congresso esperantista, o que vocês vão ver de abraço e de beijo não está no gibi. Por quê? De onde surge isso? Essa é a natureza que se gerou dentro do movimento esperantista, por alguma razão de ser. Então, eu falei assim, vamos começar daí. Vamos começar sendo amigo. Então, daí a ideia de montar o programa Mi Amigo, que é a forma que a gente teria para unir os nossos esperantistas ao mesmo tempo que eles aprendem Esperanto. Então, vamos levando o nosso grupo de alunos para um movimento de amizade. Então, o Esperanto para a gente é mais do que simplesmente a gente querer uma língua internacional. É uma língua que a gente quer fazer amigos e pensar igual no sentido da comunicação mais plena. Então, quando a gente vê essa evolução, a gente sai dos e-mails que estavam aqui, ainda estavam aqui, e a gente tem o Duolingo, que é um curso muito legal, muito interessante, prático, disponível para todos, mas ele não tem interação homem-homem. É muito difícil você conversar com alguém. Tem clubes dentro do Duolingo, mas não é coisa trivial. Então, a gente migrou para cursos de internet. A gente produziu inicialmente o IKEO, que é Internacia Curso de Esperanto, do Stano Martic. Ele disponibilizou esse curso. A gente fez, é uma das possibilidades de estudo do curso fundamental de Esperanto por meio desse curso. E o curso EQE, que é esse que a gente desenvolveu com base no livro Aldo Cailerno, do Silas Chaves. Alguma modernidade ainda precisa ser dada a esse curso, mas ele já é a base elementar e fundamental para a aquisição do Esperanto. E é com base nele que nós vamos ensinar o Esperanto a partir da quarta-feira que vem. Mas vem coisa nova aí, vem coisa boa, que a gente já está preparando. A gente sentiu que falta aqui, depois de terminado o curso, falta alguma coisa, que é fazer o aluno falar Esperanto. Então, esse curso ele ensina, ainda que o aluno saia lendo Esperanto daqui, eu não sei se vocês lembram, lá atrás, a gente precisa, na evolução, ensinar o aluno a falar. Então, a gente está bolando um curso complementar, que aqueles que fizerem esse EQ já vão ter o privilégio de iniciarem nesse segundo curso na sequência, que é o Conversatia Curso de Esperanto Coque, que em Esperanto significa como um galo, né? Como um galo que canta, né? Coque. Coco, em Esperanto, é galo. Então, o coque vai ser como um galo. Bom, o coque é um curso que eu vou mostrar para vocês e, antes de terminar essa palestra, eu vou dar uma ideia do que vem na complementação do EQ. Então, aqui já é a terceira lição que eu fiz ontem à noite, então ela não está completa ainda. Às vezes eu fico até 2, 3 horas da manhã bolando e adaptando o sistema, né? Então, vocês vão ver que é um curso basicamente de perguntas e respostas. Então, o aluno é obrigado a responder a essas perguntas e a fazer essas perguntas.
Então, e essas ilustrações hoje, eu tirei basicamente da internet. Então, ele está sendo todo ilustrado de tal forma que permita com mais facilidade a pessoa se sentir disponibilizada da informação para poder passar para o Esperanto, né? Então, é um curso assim, que tem muitos detalhes, muitas perguntas, e que acho que vai ser muito interessante para a gente desenvolver a capacidade de argumentar, de falar, porque todos vão estar tendo que responder e falar. Então, vamos chegar no... E aí tem os Adamsons, né? Esses vêm do curso dos originais, que são histórias muito engraçadinhas com essa entidade chamada Adamson, e que nos leva a momentos hilários, né? E é isso aí. Então, assim nós terminamos aqui a palestra e eu estou disponível para perguntas e trocar ideias com todos vocês que queiram eventualmente perguntar. Eu vou tirar o compartilhamento de tela. Perfeito? Opa, 51 pessoas no ambiente, isso é muito bom. Será que esse pessoal todo vai invadir a sala de aula? Eu vou estar perdido, né? E aí, gostaram? Querem responder respostas, perguntas? O que vocês gostariam de saber? Adonis, posso fazer um comentário? Fala, querida. Muito ilustrativo. Tudo que você falou dá um estímulo muito grande para a gente ser estudante, né? Ser esperantista de verdade. E acho que, eu não sei, o André, se foi gravado, se... Está sendo gravado, está sendo gravado. Ai, que maravilha, isso aí. Saber se realmente foi gravado. E eu sugiro que você faça mais palestras desse tipo para a gente divulgar, porque isso é uma aula, dá um estímulo muito grande para a gente aprender, para a gente querer conhecer o Esperanto e aprender. Eu sou meio contador de história, é por isso. Sou um mineirinho, né? Eu sou de Minas Gerais, apesar de viver no Espírito Santo, eu sou de Minas Gerais. E em Minas a gente estava acostumado, quando era pequeno, a muitas histórias, uns causos, né? A gente adorava ouvir causos e acaba falando muito, né? Eu acho que eu falo demais. Não. Mas preparar palestras assim, nesse contexto, eu acho que isso ajuda muito a gente divulgar e levar a ideia, enfim, divulgar o Esperanto. É uma sugestão, quer dizer, pode até ter, né? Mas é uma coisa que realmente é fantástico. Eu fico feliz com eu te agradeço. Beth. E vamos fazer o possível para vocês aí na Inglaterra divulgarem o Esperanto. Vamos, nossa! Eu me proponho a ser voluntária de divulgação, viu? Que bom. Obrigada, Beth. Obrigada. Ó, a Renê aqui. A Renê é uma brasileira francesada. Ah, é? Ela morou muitos anos na França, né? Mas a hoje, Renê está onde? Está no Brasil? Inglaterra. Ah, mora na Inglaterra também. Mora aqui, né? Então, ela está super entusiasmada com o Esperanto. Nossa! Que bom, quero sonhar em Esperanto também, viu? Oh, olha, é complicado, porque os sonhos têm que ser bons, sabe? Porque a gente tem que viver no mundo esperanto. Eu sonho muito em Esperanto, mas uma coisa muito interessante. Você falou uma coisa muito interessante também, foi que não é só Esperanto, não é só falar, só compreender. Tem outra coisa, quando eu estou fazendo Duolingo, né? E cada vez que eu penso, tem que fazer o Duolingo hoje, que eu quero fazer todos os dias, me dá um contentamento na alma, me dá uma
uma alegria que eu vou fazer Esperanto. Eu acho que Esperanto tem alguma coisa a ver com a alegria da vida. Parece que, eu não sei, é uma coisa que a gente se apaixona. Eu acho que o Esperanto ele leva a gente para um outro patamar de vibração. E isso é muito bonito, sabe? Foi isso que eu sinto, é isso que eu sinto. E quando vocês começarem a ensinar Esperanto, vocês vão sentir isso também. É gostoso ver como os alunos curtem as aulas, né? E aí curtem, sentem e fazem amizade. É muito importante tudo isso, né? Adonis, sim, meu querido, fala. Eu agradeço a você e ao André que me atenderam antes da reunião. Agradeço o esclarecimento que você deu. E a minha situação, na verdade, é que eu não estou preparado para esse curso. Então, eu preciso me nivelar a turma para depois, então, fazer o EQI. Não, mas fique à vontade para, eventualmente, nos visitar também. Isso não tem o menor problema, Isidro. Mas Sim, se você fizer o AQE anteriormente, você vai sentir o potencial que você ganha já dentro do Esperanto, porque o AQE já tem bastante coisa de Esperanto, mas é um potencial diferenciado, vai te diferenciar para você mesmo. Eu acho importante. Eu precisei aprender inglês profissionalmente e fiz isso de maneira apressada, e não foi bom. Eu consigo falar, mas eu não sou culto na língua inglesa. Eu tenho dificuldades em conversação. Eu uso o inglês técnico, então eu quero começar mais no básico, até porque eu não quero atrapalhar a turma. Você vai Eu quero aprender que o vocês... Esperanto humano. É diferente. Isso, e também essa parte sim, o conforto em falar confortavelmente, é isso que eu quero conseguir. Então, estou aqui dizendo a vocês que eu não vou participar do curso com vocês, que é para eu não desnivelar a turma, né? E vou procurar os outros cursos para fazer, mas vou estar sempre que possível na sala com vocês. Venha sim, é um prazer. Nossa sala, Tá o bom. Esperanto é uma porta aberta. Todos podem vir. E a gente, na medida do possível, vai ajudando vocês a aprender Esperanto. Aí que é a diferença. Todos são muito bem-vindos. O aprendizado é seu. A gente fica na torcida, né? E essa torcida é uma torcida grande, viu? Não é só Eu minha, sei. não. Agora nós temos vários monitores aí, todo mundo torcendo para todo mundo falar. A gente quer crescer esse movimento a toque de caixa agora. Então, o que me for possível fazer, eu farei. Eu vou fazer a minha parte, que é aprender, dar os passos que eu não dei, antes de chegar ao próximo. No próximo E que eu devo estar nivelado com vocês. Vão ter mais 3 EQs aí à frente. Um começa em agosto, o outro começa em... Ai, Ângela, me lembra. Setembro. Setembro, Então, temos mais 2 EQs esse ano. É o Classo 1, que é esse meu, e o Classo Du, que é o do André, e o Classo Tri, que é o da Ângela. Então, é muito importante a preparação para esses EQ. E os AQs têm uma... Vocês podem visitar todas as salas dos AQs como alunos ouvintes ou dentro do seu próprio AQ como aluno regular. Então, dentro da nossa programação, tudo em Esperanto é aberto. A gente tem que aprender isso. Nada é fechado, nada é secluso, nada é exprimido, tudo é para ser expandido. E a expansão ela é fundamental para o crescimento humano. Se a gente pensar fechado, a gente fecha.
o movimento. Se a gente pensar aberto, a gente está abrindo. Então, o acolhimento, seja vocês mesmos, com eventuais pessoas que queiram aprender Esperanto. Se vocês já puderem dar aula, por favor, deem aula. Toda a nossa metodologia está aberta para todos. Pode usar. Não é nada fechado. Aqui é um ambiente democrático, absolutamente. Melhor do que democrático, porque democrático tem maioria e minoria. No nosso não tem maioria nem minoria, é todo mundo. Tá? É um ambiente linear, é para todos. Nada de autoritarismo, nada de isso é meu, é um compartilhamento generalizado. Ok, obrigado, Adonis. Eu vou fazer a minha parte sozinho e acompanhar vocês, sem participar desse curso, tá bom? Tá bom, muito obrigado pela sua Obrigado, presença. Adonis. Então, pessoal, mais alguma Boa pergunta? noite, Adonis. Oi, quem está Eu queria falando? aproveitar essa fala aí do Isidro, né? Porque ele me deixou assim, para começo, ele me se demonstrou autodidata. E eu vim assistir essa palestra, né? E como você começou a falar da origem do Esperanto, né? Eu pensei que nós iríamos ter algum curso para iniciantes. Eu notei aqui é o tine.cc/e, né? Que é o que foi direcionado do Duolingo para... É isso que eu entendi? Tá certo? Como é que é? Eu que não entendi agora, Lúcia. É porque nós temos uma plataforma de ensino, acho que é assim que chama, que é o Duolingo. Duolingo, yes, Isso. Duolingo. Ontem, inclusive, eu conversando com alguém sobre Esperanto, eu fiz uma visita lá, né? Ao Sim. Duolingo. E você falando aqui agora que ele é um pouco restrito, técnico, né? Porque a plataforma do Miamico ela é mais aberta, né? Não, é isso? totalmente aberta, gente. O Duolingo, ele é um curso, metodologicamente, você e a máquina. Você Sim. vai exercitando com a máquina. Tanto é que a máquina lá, ela é intransigente. Qualquer erro que você faz, e às vezes até um erro lógico, a Sim. máquina ela não tem o padrão de correção, ela fala, você errou. É isso. E isso irrita a gente, irrita muita gente. Porque não é um ser humano que está te explicando ali. Exatamente. E não tem o equilíbrio. Não tem concessão, não tem visão humanista, né? É máquina, como você falou máquina. bem. Certo. Aí... Desculpa interromper, o problema do Duolingo também é que ele não gosta que a gente não ponha os acentos, só que nós não temos os acentos que eles pedem. Verdade. Acentos e pontuações, né? Não aceita, é intransigente. Né? Certo. Aí eu pergunto, nós não vamos ter, pelo Miamico, nenhum curso iniciante, assim, para a gente... Esse curso é iniciante completo. Ele vai do início... Miamico. O Miamico. Porque eu notei aqui, tá? Como o Isidro falou que vai se virar mas sozinho... espera aqui, Lúcia, você já fez a inscrição no Miamico? Não. Eu tô assistindo hoje você... Então, faça a inscrição no programa. Impressionante que ontem eu ouvi falar muito Esperanto, e aí eu vi hoje esse anúncio, eu digo, vou lá. Não, você é muito bem-vinda. A gente vai te alocar em um núcleo AC, e dentro desse núcleo AC você vai ter as primeiras informações e núcleos de amizade, núcleo de esperantista. Adoro amizade. E a partir disso, você vai chegar no EQ, que é esse que nós vamos iniciar. O curso EQ é aberto, todos podem vir, não tem problema. Entendi. Não tem problema, pode vir. Só que eu vou carregar mais informação para aqueles que fizeram essa preparação. Entendeu? Que é o AC, né? Mas se quiser fazer o curso, com muito prazer. Aliás, quem for fazer o curso, eu vou passar um link que é para entrada no grupo de WhatsApp desse grupo, tá bom? Eu vou passar aqui no chat, e aí vocês já podem se cadastrar ele chama EQ Classe 2.
já tem uma opção de... Nossa, já tem... O André já publicou uma opção de coisa aqui. Mas... Com licença, eu gostaria de fazer um comentário, é Isidro que está falando, Fala, Isidro. sobre a observação que vocês fizeram de uma máquina tentando ensinar a pessoa e ela ser intransigente. Há uma palestra interessante que fala sobre o efeito Super Mario. A palestra, na verdade, diz que quando a gente aprende e não é repreendido... Isidro, só um momentinho. Eu julguei no chat... Não, você pode falar, Isidro. Eu julguei no chat o link para vocês entrarem no grupo desse curso EQ, tá? Quem quiser pode entrar. E lá que vão ser passados exercícios e tudo mais, e as lições para vocês estudarem. Viu? Bom, pode falar, Isidro. Resumidamente, o que diz nessa palestra é que aprender sem punição é mais proveitoso. A pessoa fez um programa e era uma tarefa e alguns começaram com 10 pontos e perdia 1 ponto a cada erro. E num outro grupo, não havia nenhuma pontuação inicial e as pessoas tentaram mais, erraram mais, mas conseguiram um resultado melhor. Então, ele faz uma boa exemplificação, que é com a criança. A criança está tentando andar, cai, ninguém reprime ela pelo fato de ter caído. Isso anima que ela se levante e torne a caminhar. Então, o aprendizado com as máquinas, e como você disse que ela é um pouco intransigente, pode trazer esse desconforto. Certamente, é. Bom, é isso aí, muito obrigado, Isidro. Então, gente, está aí o grupo para vocês, aqueles que se inscreverem, eu já vou passar as informações necessárias para a participação na próxima aula, na quarta-feira, né? E aí, teria mais alguém que gostaria de alguma... Todo mundo viu o link do grupo? Eu quero agradecer, já copiei aqui, né? Já fiz minha colinha. Se Muito vocês obrigado, professor fizeram o clique nele, já cadastra imediatamente. Joia, obrigada. É Vou só fazer clicar isso, então. nele e já cadastra. Tá certo. Então, gente, eu espero ter passado Obrigada, para vocês as informações fundamentais do Esperanto, do esperantismo. Aqui eu só gostaria de salientar que é muito importante vocês não pensarem no Esperanto como religião, né? Não é religião. O Esperanto é uma língua aberta, como nossos cursos são abertos, a língua aberta a toda a comunidade humana, independente de crenças, de filosofias e de estruturações pessoais. O Esperanto é aberto a todos. E, inclusive, as religiões. E como as religiões têm princípios humanitários muito bons, elas normalmente adotam o Esperanto, tá? Elas normalmente divulgam mais o Esperanto. Então, principalmente no Brasil, o espiritismo que tem princípios nobres, ele tem adotado há mais de um século as bases esperantistas dentro da própria área doutrinária. Então, vocês vão ver muitos espíritas esperantistas. Não necessariamente o Esperanto é espírita. Vocês têm que entender isso. Assim como o Esperanto não é católico. Apesar do Vaticano, da Rádio Vaticano, transmitir 2 vezes em Esperanto por semana programas em Esperanto. A própria Rádio Vaticana. A Omoto japonesa faz a mesma coisa. A Bahá'u'lláh também abraça o Esperanto, mas não significa que o Esperanto pertence a essas religiões. Ao contrário, o Esperanto é para muito mais, até para os não religiosos. Até a LBV usa o Esperanto, né?
a LBV também. Então, vocês vão sentir no Brasil um volume grande de espíritas esperantistas e muitas obras maravilhosas espíritas escritas em Esperanto, no Esperanto exemplar. Maravilhoso, feito aí por grandes mestres e autores do passado. Então, então é só esse primeiro detalhe. Tá bom? Eu fico muito feliz com todos vocês. Opa! Ivanilson, Oi, Ivanilson. ao longo da sua apresentação, quando você falou das como é que eu posso dizer, associações, das unidades de ensino de Esperanto local nas cidades, etc. Eu notei assim uma coisa como que um fortalecimento que está havendo nessa parte de divulgação via internet, até pelo momento atual, mundial, que a gente não pode se encontrar presencial, e tem enfraquecido muito as associações. Mas isso tem me preocupado também muito, porque, por exemplo, eu tiro pela nossa aqui, RN, Associação Potiguar de Esperanto. Ela aparece na divulgação que é feita diariamente por Rodrigo, que tem uma atividade junto ao PMA, mas essa associação está esquecida do ponto de vista da própria direção. Então, ela aparece só o nome. Eu acho que não devia ser assim. O Esperanto tem que se fortalecer em todos os caminhos que ele possa se fortalecer, que leve ao bem. A associação, matar a associação, como já foi solicitado aqui em reunião particular, cancelar o CNPJ da associação porque ela não tem objetivo, eu acho que isso é querer matar, sufocar o Esperanto local. Então, eu quero dizer que eu estou muito preocupado. Continuo estudando, continuo virtualmente participando dos encontros, mas dia e noite eu lembro do que é a APE e do que são outras associações que estão vivendo como que sufocadas por esse interesse, por esse deslumbramento. Parece que ganhou o mundo e perdeu as unidades. As amizades locais não existem, a gente está enfraquecido, a gente não se encontra. Quando quer se encontrar com alguém é através das salas, e isso, a pandemia vai acabar, e a gente vai ter que voltar. Quando voltar, ninguém se conhece. É uma pena. Eu, por exemplo, já há alguns anos eu mexo com um movimento virtual de Esperanto. E vou nos congressos da Liga Brasileira de Esperanto, quando é que eles podem acontecer. Ou nos congressos mundiais, quando eles acontecem. Infelizmente, eu sou muito realista, a gente tem que ver a realidade. As associações, elas são baseadas num voluntariado local e de pessoas que têm que se deslocar para ir às associações, para fazer as palestras ou a manutenção, ou até mesmo varrer a sala ou para o chazinho do final do mês. Assim era o Esperanto até 2010, 2015. E agora, depois da pandemia, foi a machadada final. Quem é que vai fazer isso? Eram normalmente terceira idade, que faziam todo esse serviço de voluntariado e de boa vontade, pessoas aposentadas. Quem é que vai fazer isso? Eu não tenho solução para isso, sinceramente. Agora, localmente, vocês podem eventualmente ver se essas associações ainda são passíveis e possíveis de serem revividas. E muita perda de material está ali dentro. Os livros, às vezes livros preciosos do início do século passado. E tem coisa aí em associação, feita a Associação Baiana, a sua mesmo, Potiguar. Tem muito material lá dentro. Mas quem vai lá? Quem vai poder ir lá? Aqui em Vitória, aqui em Vila Velha, não tem uma associação, mas em Vitória tinha uma associação, não sei nem como está. Eu não
tenho capacidade física de sair andando e, eventualmente, hoje me contaminando com o vírus, né? Então, eu fico quietinho em casa. Aqui eu posso fazer todo o ambiente. E, se Deus quiser, em algum momento nós vamos poder nos reunir num congresso brasileiro, num seminário, simpósios, e as reuniões locais ou regionais. Mas hoje ninguém vai em lugar nenhum. É uma pena. É uma Na pena. realidade, ninguém vai a lugar nenhum, mas eu penso que cada caso é um caso. Nosso, pelo menos, quando eu faço essas colocações e me preocupo, é porque a nossa associação tem sede própria, ela foi adquirida através de incentivo fiscal, trabalho que todos participamos na ocasião, através de incentivo fiscal, a gente comprou a associação, ninguém desembolsou nada, foi do programa estadual de incentivo fiscal, e nessa associação mora uma pessoa que estuda Esperanto e vive lá dentro, tomando conta dela. Ela não pode morrer. Então, eu fico preocupado com a quantidade de livros bons, de coisas boas que tem, e que o nome da associação está aí, todo dia, em todos os grupos de Esperanto aqui. A Associação Patriota de Esperanto convida para palestras assim assado. E nós não sabemos que palestras são essas, que conteúdos são esses, não nos comunicamos. Então, isso é uma propaganda enganosa e que isso me irrita. Tá? Me irrita quando eu vejo o Rio Grande do Norte aparecendo nos grupos, convidando o povo para estudar. E a gente aqui vivendo uma total dispersão. Eu quero deixar claro que eu não estou satisfeito com isso, continuo ligado com vocês lá fora. Mas quando a pandemia acabar, a associação está lá aberta. Tem gente morando lá. E eu tenho ido lá, às vezes, eu até apareço lá. Fica triste, né, Ivanilson? O problema é você tentar se aparelhar para ajudar da forma que você pode ajudar. Você não pode se incomodar com uma coisa que está fora do seu controle. Mas não está fora do controle. É o que cada um de nós é elemento do controle. Do seu controle. Cada um de nós. Cada um pode dar o que pode dar, Ivanilson. Não adianta. Eu registro isso, essa minha tranquilidade. Tá bom, Ivanilson. Então, gente, fala, Vânia. Adonis, a Beth está falando que tem uma amiga nossa aí da Alemanha aqui no grupo com a gente. Vânia. Quem? É a Vânia, aí, ó, da Alemanha. Olha que legal, tá vendo? Tá. Então, Vânia ela teve o início aqui, né, daquele cursinho que a gente fez só de um dia, muito rapidinho. Então, e nós estamos aqui tentando, né? Vamos ver se a gente né, Vânia? A gente se encaixa numa turma aí e vamos estudar. Está fechado o seu microfone, O Vânia. microfone dela está fechado. Agora, vocês podem me ouvir? Agora podemos te ouvir, Vânia. Ok. Adonis, é um prazer te conhecer. Com certeza eu vou fazer o curso. E vocês falaram... Eu tenho problema de ouvido, tá? De audição. Eu sou implantada dos dois lados. E então, na hora que vocês estavam falando sobre... Você estava falando aqui da religião, eu não prestei muita atenção no que foi que você disse. Mas o meu interesse pelo Esperanto é por causa do Espiritismo, porque é a linguagem que os antigos cristãos usavam, né? Era ou não era? Não. O Esperanto é uma língua que veio em 1887, como o Zamenhof, que criou o Esperanto inicialmente. Está ouvindo? Acho que ela não está ouvindo. Ela tem problema de audição, né? Um pouquinho, Eu acho que ela tem... para falar, ela tira o microfone. Está ouvindo, né? Está ouvindo agora? Para escutar, eu tenho que colocar, porque só o som do computador eu não consigo escutar. Tá bom. Não, o Esperanto ele veio com Zamenhof. E ele é uma língua adotada, assim, bem adotada por algumas religiões no mundo. E o Esperanto, no Brasil, desde 1905, 1907, ele já foi ele entrou muito pela FEB, né? E aí ele é difundido pelo reformador até hoje, que é
você conhece o Reformador, é a revista, né? Tem sempre uma página em Esperanto, e um dos diretores da FEB é um esperantista muito, muito importante, o Afonso, né? Afonso Soares, Afonso Soares. Tradutor, né, de vários. De vários. Se não me engano, o senhor José, esse professor Passini, acho que, se não me engano, Ele é um dos espíritas mais importantes. Ele é espírita aqui. também, não é? Pelo menos o sobrenome não me é estranho. Não, e palestrante. Por muitos anos, o professor Passini foi um palestrante espírita de primeira. E tem uma rádio, Rádio Rio de Janeiro, que transmite Esperanto. É o programa do Givanildo Costa. Exato, Rio de Janeiro. Então, e muitos de nós, inclusive eu, sou espírita, mas a divulgação de Esperanto, para mim, é independente do espiritismo. De religiosidade, de religião. Existe até um curso que está sendo feito para ensinar espíritas a partir de textos espíritas, Esperanto, né? E existe aí grupos muito importantes nesse sentido, aí dentro do WhatsApp e tudo mais. Quer dizer, vocês vão encontrar muito material espírita em Esperanto, certamente. Assim como aqueles que são da LBV, eles produzem coisas muito importantes. Esse livro, Esperanto Sem Mestre, ele foi, por exemplo, nós fizemos um trabalho de voluntariado dentro do programa Minha Amigo e digitalizamos todo esse livro em 3 meses. Foi um trabalho dificílimo, porque é um texto bilíngue, né? E esse livro foi editado sempre pela FEB, né? Federação Espírita Brasileira. E esse livro, em especial, é um livro escrito por esse senhor Francisco Valdomiro Lorenz. Ele era tcheco e chegou ao Brasil com 17 anos de idade. Ele foi um dos pioneiros do Esperanto mundialmente na Tchecoslováquia. Ele chegou a falar, se não me engano, 30 idiomas. E compreendia, acho que 87. Nossa! Era um crânio. E o Esperanto, ele tinha um carinho todo especial com o Esperanto e produziu um livro que até hoje é uma marca do esperantismo. Esse daqui, né? Ou não, esse senhor era um espiritualista espírita de primeira leva. Né? Muito capaz. Ficam falando desse livro. Por favor, para mim ler escrever é mais complicado. Mas ele é muito complexo, porque ele é um livro já para um nível de conhecimento gramatical do português, inclusive, muito grande. Ele é pesado e a metodologia, feito essas que nós propomos, que são mais brandas, elas são mais leves, o caminho para você aprender. E esse livro, mas quem faz esse livro adquire uma capacidade muito grande em tradução, para fazer traduções. Mas aí tem que fazer de cabo a rabo, direitinho. Ou seguir o nosso curso Kern. Não. Tá bom, gente? Já são 8 horas. Eu agradeço muito a todos vocês e espero com sinceridade que venham ao início do curso já na próxima quarta-feira. Temos inscritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos. Quem quiser pode vir, pode se inscrever nesse curso. O link eu mandei para vocês e serão todos muito bem-vindos. E eu agradeço imensamente. Kai me diras bonan nocton al vi. Restu en pacem kai con Dio. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Adonis. De nada.
Um abraço Obrigada. no coração de todos. Dankon. Danke,